A seleção da Bolívia tem a chance de voltar para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 1994. E para isso vai ter que superar a repescagem contra Suriname e depois Iraque. Mas sem jogar em El Alto, sem a altitude ao seu lado, a Bolívia tem chances de ir para a Copa, de se classificar, de vencer esses jogos? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo. A partir de agora, você está no canal Miguel Fortunato Futebol de Seleções, o seu espaço, o seu canal para você que quer saber das coisas de Copa do Mundo, das coisas das seleções nacionais no dia a dia. Certo? Então peço o seu like para fortalecer esse vídeo, inscrição aqui no canal, você que ainda não faz parte aqui dos nossos inscritos. E claro, hype o conteúdo, comente no vídeo, engaje com a gente aqui, é muito bom trocar essa ideia com todos vocês. Bom, como eu já coloquei no vídeo que eu falo do calendário dos jogos que teremos na data FIFA de março, a repescagem intercontinental vai acontecer separada em duas chaves, né? Uma lá em Guadalajara, com o RD Congo enfrentando o vencedor de Jamaica e Nova Caledônia, né? Semifinal na quinta e a final na terça. E a outra, que aqui é o nosso foco deste vídeo, Bolívia contra Suriname, 8 da noite, horário de Brasília, em Monterrey, no México, e isso na quinta, dia 26, e depois na terça, dia 31, teremos o vencedor desse jogo enfrentando o Iraque à meia-noite, já na quarta-feira, dia 1º de abril, certo? Ela teve vários enfrentamentos, apesar do futebol sul-americano ter muito jogo interno, ela conseguiu ter enfrentamentos externos, né? Em datas oficiais, ela perdeu de 1-0 do México, ela ganhou de 1-0 de Andorra no FIFA Series. Aí no mesmo FIFA Series ela perdeu de 3-2 da seleção da Argélia. Aí ela ganhou de 1-0 da Jordânia, mas era uma Jordânia completamente reserva. Não é o time da Jordânia titular, que a gente vai falar em vídeos mais à frente aqui, né? Contra a Rússia estava com um time forte e não tomou conhecimento da Bolívia, 3-0 com muita superioridade. E enfrentou times mistos, com alguns titulares, outros não, de Japão e Coreia do Sul. E perdeu de 2-0 dos coreanos e 3-0 da seleção japonesa. É importante falar que a Bolívia realizou 3 amistosos no finalzinho de ano agora, fora da data FIFA. Com seleção alternativa, com o time praticamente reserva, apenas 3 titulares no jogo, 4 titulares no outro, o time totalmente reserva no outro, mas para ganhar aí ritmo e para o técnico Oscar Villegas fazer testes, ver se ele consegue incrementar algum jogador no grupo, né, se preparar do jeito que dá para essa repescagem. Então, em dezembro, no finalzinho do ano, a Bolívia ela perdeu para o Peru de 2-0, o Peru também com diversos jogadores sub-23, os dois times completamente reservas. Depois, 18 de janeiro, a Bolívia recebeu na cidade de Tarija, a 1.800 metros de altitude, menos do que La Paz, né? O Panamá empatou em 1-1, com 4 titulares apenas, né? O goleiro e 3 titulares de linha. E depois, no final do mês, enfrentou o México em Santa Cruz de la Sierra, que tem a mesma altitude de Monterrey, que é quase zero, né? Que é 400 metros, que é irrelevante. Já jogou em Santa Cruz para poder se adaptar um pouco ao que vai ter em Monterrey. Afinal de contas, os jogadores da Bolívia, a maioria deles, estão acostumados a jogar muito acima do nível do mar no seu dia a dia. E esse jogo contra o México, a Bolívia perdeu por 1-0. Faria um terceiro amistoso no dia 31 agora contra a República Dominicana, mas o jogo foi cancelado, pois a seleção dominicana alegou problemas logísticos. Então não tem mais teste agora. Quando a Bolívia entrar em campo de novo, será o jogo contra o Suriname, né? Para a gente ter uma ideia da diferença da Bolívia de jogar em El Alto e jogar fora de casa, fora dos seus domínios, a gente pode pegar como exemplo a campanha das eliminatórias para a Copa, né? A equipe ficou em 7º lugar na competição e o desempenho em casa, lembrando que ela não começou em El Alto, né? Foi o técnico anterior, o brasileiro Antônio Carlos Zago, que deu essa ideia da seleção sair de La Paz e subir mais praticamente 1.000 metros de altitude para dificultar a vida dos oponentes. E então ela perde 2 jogos, né, na cidade de La Paz
por isso que ela tem 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Mas em El Alto ela não perdeu para ninguém. E ela tem saldo 6 jogando em casa. Fora de casa, a Bolívia teve uma vitória no jogo contra o Chile e 8 derrotas, um saldo de menos 24. Se a gente pegar o retrospecto da Bolívia na Copa América, que foi disputada nos Estados Unidos, então uma condição semelhante à Copa do Mundo de 2026, ela perdeu de 2-0 dos Estados Unidos, que não estavam bem naquele momento, perdeu de 5-0 do Uruguai, que estavam num grande momento, e perdeu de 3-1 da seleção do Panamá. E lembrando que é interessante esses resultados contra o Panamá, né, principalmente essa derrota por 3-1, que eram os dois times titulares, porque o Panamá esteve no grupo do Suriname e fez 2 jogos parelhos, 2 empates contra o Suriname, né? Se a Bolívia foi completamente dominada pelo Panamá e não ofereceu resistência, será que contra os surinameses isso vai acontecer? Aí eu trago o retrospecto dos jogos recentes, né, para a gente tentar entender. Contra a Jordânia, a Bolívia jogou melhor, né, e fez um gol no final. Contra a Rússia, a questão do frio atrapalhou muito, então foi uma altitude ao contrário, mas a Bolívia criou oportunidades. Contra a Coreia do Sul, o jogo estava equilibrado, a Bolívia conseguiu jogar até o Son marcar o gol de falta, e contra o Japão, a Bolívia tentava atrair o Japão e não saía da pressão. E aí tinha que rifar a bola. Eu assisti esse jogo e era desesperador, olhando do ponto de vista da Bolívia, você vê que eles estavam tentando atrair o Japão para poder sair em velocidade e não conseguiam jogar. E aí, quando eles iam pressionar, porque a Bolívia gosta muito de marcar pressão, o Japão ele conseguia criar muitos espaços, né? O que a maioria das seleções consegue atacando a seleção boliviana. Vamos pegar então o time base da seleção da Bolívia, né, que deve jogar contra Suriname. O goleiro é o Carlos Lampe, do Bolívar, goleiro experiente, 35 anos, muita vivência, muitas Copas Américas, muitas eliminatórias com a seleção. Lateral direito é o Diego Medina, do CSKA Sofia da Bulgária. O Hakim do Altay, da segunda divisão da Arábia Saudita, é o zagueiro, ao lado do Diego Arroyo, que é um dos grandes nomes dessa seleção boliviana, jogador de 20 anos do Shakhtar Donetsk. O lateral esquerdo é o Roberto Fernandes, que é o melhor passador da equipe, joga no Akron da Rússia. O meio-campo tem o Ervin Vaca, do Bolívar, o Héctor Cuellar, do Always Red, o Villamil, que também é um dos melhores jogadores desse time, que joga na LDU, um dos mais talentosos, e na frente os 3 atacantes. Pelo lado direito, o Miguelito, jogador do Santos, que estava emprestado ao América Mineiro, que é um jogador que corta muito bem para dentro, que bate. O Fernando Nava, do Oriente Petroleiro, mas aqui nessa posição de ponta esquerda, é a posição que mais varia, né? O Fernando Nava, ele foi titular nos 2 jogos aí, né? Contra México e Panamá, então ele tá ganhando muita confiança do treinador, mas em muitos jogos o Chaves do Bolívar joga, em outros o Paniagua, que marcou 13 gols na última temporada do Campeonato Boliviano pelo Always Red, também tem muitas opções, e também o José Martínez, que joga no CSKA Sofia. O Miguelito é soberano na direita, mas do lado esquerdo varia muito quem é titular. E o centroavante, o torcedor santista, assim como conhece o Miguelito, vai conhecer também, que é o Enzo Monteiro, que é jogador do Santos, renovou recentemente, mas foi emprestado para a segunda divisão da Coreia do Sul, jogador de 21 anos, que está lá agora no Cheonju. Bom, falando dos adversários agora, o Suriname, que é o primeiro adversário da Bolívia, aí é muito interessante porque é um confronto sul-americano, pois geograficamente o Suriname faz parte da América do Sul, mas por conta de uma similaridade cultural e de nível técnico ele joga na CONCACAF. Mas assim, hoje o Suriname ele não deixa a desejar para seleções de baixo da tabela da América do Sul. Então vai ser um jogo, além de valer vaga na final da repescagem, é um jogo que a gente vai poder ver o nível do Suriname contra uma seleção sul-americana, mostrando até, inclusive,
se ele poderia ou não estar jogando aqui no nosso futebol local, uma seleção que hoje está bem mais forte do que foi em outros momentos, por conta de toda aquela história de atrair jogadores com descendência holandesa. Suriname, depois de perder o último jogo para Guatemala e perder a vaga direta para a Copa, teve a demissão, né, o pedido de demissão do técnico Stanley Manso. E aí quem assumiu foi o seu auxiliar, o Henry Tenkate, que é um treinador muito experiente, de 71 anos, que estava no mundo árabe desde 2015, depois de treinar várias equipes no futebol holandês, no futebol europeu, e aí recebeu o convite para ser auxiliar do Suriname, né? O Suriname tem o reforço do Joel Pirou, do Leeds, que foi naturalizado recente, e tem grandes jogadores, né, como o Tyrone Cherry, de 37 anos, do NEC da Holanda, o Gerald Becker, de 30 anos, lá do Osasuna, o Margaret, que foi artilheiro das eliminatórias com 3 gols, o Kenneth Paul, que é o líder de assistências, e assim, o time inteiro joga num nível melhor, joga ali no futebol holandês e em alguns times ali da Europa, então é um time muito mais experimentado em termos de vivência dos jogadores do que Iraque e principalmente Bolívia, né? Onde o jogador mais experimentado joga no Shakhtar, mas são muito poucos os jogadores com essa vivência, né? De jogar Champions, tem a Libertadores, mas é jogando por times bolivianos, então falta essa vivência, esse intercâmbio internacional. Então eu acho o Suriname favorito e as casas de aposta estão dando o Suriname como favorito. Mas a gente vai ver em campo como a coisa vai acontecer. E tem um fator, que aí é grifo meu, que é assim, Suriname está mais acostumado a jogar no México, né? Aí é o México, é da vivência como uma seleção da CONCACAF. Então, para o Suriname é menos novidade do que para a Bolívia. Vamos ver como que isso vai pesar ou não. Mas a seleção do Suriname me parece mais forte e mais experimentada do que a seleção boliviana. Mas jogo é jogo. Claro que a Bolívia também tem condições de passar. Passando, enfrenta o Iraque, né? O único jogo entre Bolívia e Iraque, diferente de Bolívia e Suriname, que nunca se enfrentaram, Bolívia e Iraque já se enfrentaram uma vez em 2018. Foi 0-0 num amistoso nos Emirados Árabes. O Hakim, que é zagueiro titular até hoje, estava nesse jogo, e o goleiro reserva da seleção da Bolívia também jogou esse jogo, que é o Vizcarra, né? A seleção do Iraque é treinada pelo Graham Arnold, né? Um time que joga ou com 3 zagueiros ou com 2 linhas de 4. Na Copa Árabe caiu nas quartas de final para a Jordânia, né? Na eliminatória da Copa caiu, foi para a repescagem porque ficou atrás da Jordânia, e na Copa Árabe também, e classificou no grupo, que tinha Argélia, que tinha Sudão, e aí classificou em segundo, atrás do time reserva da Argélia, e caiu para a seleção da Jordânia, né? O craque é o Mohanad Ali, que é o artilheiro do time nas eliminatórias, e os jogadores atuam em grande maioria ali no futebol do Oriente Médio mesmo, ou jogam no próprio Iraque, ou jogam ali nos Emirados Árabes, em times pequenos ali da Arábia Saudita ou do Catar. Temos o Doski, que é o lateral esquerdo do Victoria Pilsen, que é um jogador de mais destaque aí internacional, e também o Amir Amari, que joga no Cracóvia. Não é o Wisla Cracóvia, é o Cracóvia, outro time aí da Polônia. Tá melhor que o Wisla, né? Mas não é sobre futebol polonês o assunto do nosso vídeo. Então é isso. E você? Você acha que a Bolívia vai para a Copa do Mundo de novo nos Estados Unidos? Ou você acha que vai ficar pelo caminho? E o Suriname teria nível para jogar aqui na América do Sul? Quero saber a opinião de você sobre esses temas e mais sobre o que vocês quiserem falar, certo? E não se esqueçam de navegar aqui pelo canal. Fiz um vídeo recente analisando a chegada de Mano Menezes como novo técnico da seleção do Peru, e também tem muita coisa aqui sobre futebol de seleção para você acompanhar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.